A implantação do sistema de integração lavoura-pecuária ampliou o horizonte para esta propriedade em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Trabalhando de forma organizada, a fazenda produz soja, milho e boi com custos bastante favoráveis, já que a área é aproveitada durante o ano todo. Na integração, uma das maiores vantagens na estrutura de produção é a recuperação de áreas degradadas. Aqui vale a comparação: o pasto deteriorado da propriedade vizinha e a área recuperada da fazenda, com a palhada e a soja recém-plantada. Pasto recuperado é também uma conquista com olhos na sustentabilidade. O produtor que faz integração lavoura-pecuária, ele presta um serviço ambiental muito grande, porque ele tira muito gás carbônico do feito estufa da atmosfera e armazena no solo. Quando estou produzindo palhada, braquiária, matéria orgânica, eu estou sequestrando o carbono da atmosfera e incorporando ao solo. A correção das áreas aumenta a produção e valoriza a terra. Só que o custo de recuperação é alto e assusta o produtor. Em Mato Grosso do Sul, são aproximadamente 9 milhões de hectares de pastagens degradadas. E este número sobe para cerca de 30 milhões de hectares quando falamos da região centro-oeste. Mas a recuperação de pastagem é um investimento que se paga sozinho. É o que afirma o Dirceu Brock. O ano passado, aqui essa fazenda Seriema do Albano Ferreira já abriu o primeiro ano de plantio da soja, mesmo com o veranico em janeiro, nesses talhões aqui, 56, 57 sacas por hectare. Então já pagou, porque grande parte do investimento já pagou no primeiro ano. Nesse sistema de produção misto integrando lavoura e a pecuária com rotação de cultura, a fazenda desenvolve a safra de soja no verão e a safrinha de carne durante o inverno. Em pouco mais de 1 ano e meio, os responsáveis pela fazenda viram a terra produzir de forma sustentável e aumentar os ganhos da propriedade. De março a agosto de 2014, a soja dominou a lavoura. Após a colheita, houve o plantio do milheto consorciado com a braquiária, mas apenas para cobertura do solo. Depois, a safrinha da soja do final de outubro de 2014 até fevereiro de 2015. Em março e abril, as terras foram preparadas com a braquiária para receber o gado de maio até o mês de agosto. O que sobrou do pasto foi dessecado e se transformou na palhada, que diminui a temperatura do solo e auxilia na germinação das sementes da soja. A palhada, ela tem uma grande função de proteger o solo, proteger a plântula que está germinando. Então ela evita erosão, ela faz com que a água infiltre no solo, que se nós puxarmos, ó, você vê a grande função dessa braquiária, como ela estrutura o solo, né? Então essas raízes de braquiária aqui vai até 1 metro de profundidade, recicla nutrientes. O que é reciclar? Pega o fósforo, o potássio que estava lá a 1 metro de profundidade, traz de volta para a superfície, descompacta o solo. Então o solo descompactado tem mais aeração, a água infiltra, não escorre para rios, para córregos. Então a água fica armazenada na propriedade, na fazenda. Mas todo este cenário não impediu que a fazenda buscasse ainda mais tecnologia de produção. Após a correção do solo e do plantio direto, 8 pivôs centrais de irrigação foram instalados, permitindo maior planejamento e abrindo janela para outras culturas, mesmo fora de época. Um exemplo são estes 160 hectares de milho plantados na segunda quinzena de julho e que em menos de 6 meses serão colhidos e transformados em grão úmido, barateando o custo da ração fornecida na terminação do rebanho. Em relação ao custo, hoje a gente teve esse milho que a gente plantou aqui, a gente teve um custo de 13, 14 reais por saco por hectare, e hoje, por exemplo, se a gente fosse entrar no mercado para comprar, a gente pagaria 24, 25. Então essa segurança e essa estabilidade, você conseguir produzir o próprio insumo para o confinamento, consegue finalizar todo esse ciclo e toda essa integração lavoura, pecuária, irrigação. Hoje, no país, são cerca de 2 milhões de hectares que utilizam os diferentes formatos de integração lavoura, pecuária, floresta. Mas existe uma previsão de que em 15 anos
sejam 20 milhões de hectares. Um sistema moderno que é visto como o futuro das fazendas brasileiras. A integração lavoura-pecuária é isso, é sempre produzindo grãos ou carne. Então, quando está com a cultura de grão, soja, o milho, a finalidade é a produção de grãos, a rentabilidade com grãos. Você colheu essa cultura, já forma a forragem e já começa a produzir carne.